Bem-vindos. Estamos hoje realizando mais um programa discutindo teses. Hoje trazendo um professor doutor, duplamente professor doutor, que para nós nos honra muito, que para nós nos diz muito, Wagner Wilson Derió Gondim. O professor Wagner é brilhante, não só fez um doutorado em filosofia pelo Mackenzie, como fez pela PUC, perdão, como fez um doutorado em direito constitucional pela USP, pela FADUSP. Dentro desse conceito, o mestrado foi pelo Mackenzie. Esse foi o momento do meu imbróglio. Então, fora isso, possui a advocacia como atividade meio, não vou dizer que é atividade final, porque o senhor é um intelectual. O senhor vive no plano das ideias, no bom sentido platônico. O senhor é um escritor, o senhor é um pensador do direito, e é por isso que hoje estamos aqui. E estamos justamente para falar sobre o seu doutorado em filosofia levado a cabo e defendido junto à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Com o título, só um minutinho, agora eu tenho que fazer aqui uma cópia. A necessária limitação da justiça constitucional a partir de uma linguagem, de uma visão gadameriana, é isso? Isso mesmo. Gadama. É isso. É uma tese extremamente interessante, em que se vai trabalhar principalmente, podemos falar o Círculo de Viena, de alguma forma indireto? Sim. A partir do momento que vem Heidegger, a partir do momento, ou Heidegger, né, que seria o correto em alemão, a partir que temos Hans-Georg Gadamer como um dos seus integrantes, a partir do momento, quem mais? Kelsen. Hans Kelsen. Mas Kelsen pertenceu ao Círculo de Viena? Ele chegou a pertencer? Pois, na verdade, ele principia tudo, né? Então, a gente, de alguma forma, também discute isso, né? Como ele inicia. Tá. E ele nos chega principalmente a partir das traduções de Paul Ricoeur, esse intelectual francês, que realmente vai trazer toda essa abordagem gadameriana, que é o problema da linguagem, que já tinha sido em Wittgenstein. Sim. E Wittgenstein traz, eu lembro aquela expressão que ele diz que os limites da linguagem assinalam os limites do meu mundo. Exatamente. Ou seja, o que eu não posso exprimir a partir da linguagem, eu não conheço. E temos dentro disso a figura de Husserl, Edmund Husserl, com a sua visão fenomenológica e a sua interpretação dos fenômenos, que depois vai ser substituída pela visão de Gadamer. É isso. Tudo isso, o professor, dentro de todas essas linhas, fora outros pensadores que vão entrar, porque não deixa de citar Platão, não deixa de trazer a sua criação, né, que para mim é um avatar, a figura de Sócrates, que para mim, historicamente, é só um personagem. Às vezes eu até comento isso com um e com o outro. Não, efetivamente ele não existiu, ele é a voz de Platão. Mas é Platão. Então, falar de um pensamento socrático-platônico é falar de Platão. Então, nos traz isso com muita riqueza e a figura dos seus diálogos como um meio de comunicação ali, diferentemente do que ocorrerá ao depois. E o nosso querido interlocutor, excelência. O tratamento é excelência. Na sua pesquisa em relação aos limites constitucionais da justiça constitucional e dos nossos tribunais, principalmente o STF, como foi tratada a sua tese? Obrigado, professor. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos que estão aqui nos acompanhando. É um prazer gigantesco estar aqui num podcast que produz conhecimento, né, um conhecimento relevante para um público específico, né, sobretudo para alunos que querem ingressar no mestrado e doutorado, que estão nessa fase.
Então eu queria parabenizar pela iniciativa, parabenizar o professor Wagner e toda a equipe do podcast e novamente agradecer, dizer que é uma grande honra estar aqui para discutir um trabalho que, como todos sabem, um trabalho de doutorado é um trabalho árduo, mas que foi um trabalho muito gratificante, sobretudo em razão do tema. Então, agradeço e espero que seja uma fala proveitosa para todos vocês. Professor, muito obrigado. Professor, o grande ponto, né, da pesquisa, o que que, sobretudo, me levou a discutir essa questão da justiça constitucional no Brasil e, sobretudo, os limites da atuação do Supremo Tribunal Federal enquanto órgão máximo, e sempre partindo de uma perspectiva dentro da filosofia do direito. Porque muitas vezes as pessoas acabam achando que a filosofia do direito é apenas algo teórico, é algo idealizado, é como se fosse um exercício de erudição, quando na verdade toda a base de construção do direito depende da visão que nós temos a respeito da teoria do direito, né? E a filosofia do direito ela é importante justamente em razão disso. Né? A forma como nós enxergamos o fenômeno jurídico importa, e importa de uma maneira muito prática, que é a aplicação do direito. Para aplicar o direito, eu preciso interpretar o direito, e a forma como a gente interpreta os fenômenos do mundo vai depender justamente da linha de pensamento que a gente adote. Então, o objetivo da tese, né, o grande problema de pesquisa, que eu acho que esse é o ponto fundamental, foi discutir primeiro se a justiça constitucional no Brasil, sobretudo por meio do Supremo Tribunal Federal, tinha ou estava exercendo as suas funções jurisdicionais dentro dos limites da Constituição, ou se nós tínhamos situações em que as interpretações judiciais estavam recriando a Constituição. E isso a gente sabe que não pode acontecer, porque só quem pode criar a essência da Constituição é o poder constituinte originário, o povo, né? E justamente essa tensão, esse balanceamento entre o exercício de uma justiça constitucional adequada e coerente com o texto constitucional e eventuais excessos dentro daquilo que se costumou chamar de ativismo judicial, judicialização da política, esse foi o epicentro geral da tese, o problema de pesquisa, analisar e fazendo isso dentro de um recorte específico, então não tinha como analisar muitas decisões, né? Então foram escolhidos 5 temas específicos que a gente vai discutindo durante a conversa, mas a tese fez um recorte sobre essas 5 decisões que evidenciam justamente essa tensão constitucional, né, e como o Supremo Tribunal Federal decidiu. E não dá para a gente chegar à tensão constitucional sem passar por um aporte teórico necessário, né? Então, por isso que o trabalho ele foi dividido em 4 capítulos inicialmente. No primeiro capítulo, né, se falou justamente sobre a questão da justiça constitucional, o que é a justiça constitucional, qual é o papel da justiça constitucional, por que que no caso do Brasil o Supremo Tribunal Federal é o grande representante da justiça constitucional, como que se deu a criação do STF no Brasil, as funções do STF, né, sobretudo a função político-jurídica do STF, porque é muito comum as pessoas acharem que o STF não pode discutir política, né, que foi algo que a gente estava conversando, inclusive, um pouco antes da gente iniciar aqui a gravação e, enfim, a nossa conversa. Mas esse primeiro passo era fundamental porque primeiro eu precisava entender o que é a justiça constitucional, para num segundo momento entender como que se deu essa evolução do paradigma da interpretação e aplicação do direito. E aí começamos por Kelsen, e antes do próprio Kelsen, todo o aporte teórico que o professor mencionou, depois o próprio Carl Schmitt, né, para poder mostrar essa ideia de uma visão positivista do direito, né, que contrapõe aquilo que se vem a chamar posteriormente de pós-positivismo. Depois a gente começa a introduzir os autores, digamos, mais recentes no que diz respeito à hermenêutica, né? Então, o Dworkin, depois do Dworkin a gente começa a discutir efetivamente, né, o Gadamer, ou Gadamer, da forma como a gente fala aqui no Brasil, né, mais abrasileirado, para apresentar os contornos daquilo que no capítulo 3º viria a ser discutido, que são os casos específicos julgados pelo Supremo Tribunal Federal e que mostram essa tensão. E aí o último capítulo, que é a grande novidade da tese, né, a tese precisa ter uma novidade, é justamente o que eu chamei de uma proposta de hermenêutica filosófica dialógica, que é mesclar a visão de hermenêutica filosófica do Gadamer com uma proposta de diálogo entre cortes, que seria um mecanismo para atenuar
alguns problemas institucionais que já em 2020 a gente já percebia no Supremo Tribunal Federal, como as decisões monocráticas em excesso, né, decisões interferindo na atuação de outros poderes e assim por diante. Então, a ideia geral do trabalho foi mais ou menos se ancorar nesses 4 pilares para daí a gente começar a discutir os pontos centrais. Perfeito. Essa hermenêutica filosófica gadameriana, em que medida ela se aplica dentro de uma visão política no primeiro momento, em relação Perfeito, ao Supremo? perfeito. O primeiro ponto que a gente precisa discutir, né, que é algo que nós também estávamos conversando anteriormente, é que quando a gente fala de um órgão como o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, a gente não consegue dissociar o exercício da interpretação que é feita pelo STF de uma questão política. E aí, política não no sentido de política partidária. Nós estamos falando de política no sentido específico do termo, no sentido técnico do termo. Se o STF é o guardião da Constituição e a Constituição é um documento político por excelência que reúne justamente a conjugação de forças sociais, de forças históricas e de diversos elementos materiais e imateriais, né, que formam a consciência jurídica de uma determinada sociedade política organizada, é impossível que o STF não se debruce sobre questões políticas. A grande questão é que o STF pode sim decidir sobre questões políticas. E o conteúdo da decisão, aí este sim, não pode ser exclusivamente político. Ao dar uma decisão jurídica, ao trazer uma fundamentação jurídica, os aspectos políticos eles são de certo modo encampados pelo aspecto jurídico. Então as decisões elas são sempre jurídico-políticas. E a forma de construção do direito, ela se dá justamente nesse sentido. Então, o grande problema não é especificamente se tratar sobre temas políticos. É só a gente pensar separação de funções. É só a gente pensar poder legislativo, atribuições do legislativo, emendas constitucionais que violam cláusulas pétreas. Quando o Supremo Tribunal Federal é provocado a discutir sobre isso, ele está discutindo temas que envolvem questões políticas, né? Só que quando ele dá a decisão, a fundamentação não é política. A fundamentação não é ou não poderia ser identitária. A fundamentação é jurídica, dentro de uma formatação jurídica. Então, essa ideia de uma hermenêutica filosófica dialógica é justamente compatibilizar essa importante distinção entre o que é jurídico e exclusivamente político, e dentro dessa junção jurídico-política, dar uma decisão que é o que eu chamo de decisão constitucionalmente adequada aos parâmetros da nossa Constituição de 88. Mas dentro disso, o meio não contamina o fim? Haveria uma legitimidade natural para tal extensão não só na interpretação do que se pode em termos de poder do Supremo, quanto em relação ao que ele faz em termos de praxis? Esse é o grande ponto, né, professor? Porque, assim, a tese, inclusive, para poder mostrar que existe a atenção, né, e aí até uma sugestão, né, para quem estiver pesquisando e para quem está fazendo uma tese. Os trabalhos, eles precisam trazer, isso quem fala muito é o professor Felipe Chiarello, do Mackenzie, uma dúvida metodológica genuína. O que que isso quer dizer? Você precisa fazer um trabalho científico que tenha pelo menos duas visões distintas a respeito do mesmo fenômeno. Então, eu preciso ter autores, trabalhos que digam, por exemplo, que o STF está extrapolando as suas funções constitucionais, e eu preciso ter trabalhos que digam que o STF está fazendo o exercício legítimo hermenêutico. Por que eu preciso disso? Porque a pesquisa ela não é feita para a gente, para confirmar as nossas impressões de mundo. A pesquisa é feita para publicização, para divulgação. E o leitor, ele precisa ter a capacidade e a possibilidade de escolher qual caminho ele vai seguir, porque não é uma imposição. Então a gente tem que deixar aberto ao leitor a possibilidade de concluir de acordo com suas próprias convicções aquilo que está sendo feito. E nesse ponto específico, o que que a gente percebe? Que, juridicamente falando, o STF tem legitimidade constitucional porque a nossa Constituição atribui a ele essa função. A gente pode até discutir se o Constituinte errou demais em dar muito poder ao STF, em distribuir muitas funções, mas quem faz isso é a própria Constituição. Então a Constituição atribui ao STF a responsabilidade de analisar mandados de segurança impetrados por qualquer parlamentar, discutindo temas relativos ao processo legislativo. E essa ampliação, se foi positiva ou não,
A gente sabe que existem fundamentos, porque a gente tinha saído de um período de transição para a transição democrática, mas o grande ponto é, a Constituição atribui essas funções ao STF, que segundo uma pesquisa recente aí, um dos supremos com mais poder, né, no mundo, uma das cortes, né, constitucionais, digamos assim, eh, não é uma corte constitucional tecnicamente, mas é como se fosse, com o maior poder dentro do mundo. E aí o grande problema é, que é o que eu sempre falo, a gente tem que saber diferenciar posicionamentos específicos das pessoas que estão no STF, ministros do STF como instituição. Então, a proposta da tese é trazer uma visão do STF como instituição. Não é fazer, como se faz especificamente, críticas à pessoalidade dos ministros, de se fazer críticas às pessoas, porque as instituições elas permanecem, as pessoas passam. Então, o objetivo é justamente mostrar onde que está a legitimidade para as decisões. A legitimidade se encontra na Constituição, e a Constituição vai determinar, em regra, os limites e o alcance da interpretação. O grande problema é que não existe uma linha final. Não existe um artigo da Constituição dizendo exatamente até onde o STF pode ir. E aí é que surge essa tensão constitucional sobre os temas que a gente vem discutindo, né? Até que ponto o STF pode decidir, como ele vai decidir, até que ponto isso vai ser uma interpretação compatível com a Constituição, ou até que ponto isso vai extrapolar, né? E a ideia da tese é tentar mostrar que existem alguns indícios que a gente pode perceber quando é que o STF está extrapolando. Então, por exemplo, quando o STF viola a própria jurisprudência consolidada há anos, a gente percebe que existe um elemento, talvez, né, político, de se decidir de acordo com quem está sendo julgado, que faz mudar o entendimento jurisprudencial para se dar uma decisão que conforme os interesses do grupo político ou do político que está sendo favorecido, por exemplo. E isso a gente consegue enxergar claramente como uma violação da Constituição, né? Quando o próprio STF ele decide trazendo uma interpretação que nunca foi aplicada pela corte e que resulta de um entendimento individual de um ministro, como aconteceu em um dos casos que é discutido na tese. Então, é realmente um grande desafio, porque na hermenêutica, que é a ciência da interpretação, a gente não tem, digamos, uma teoria da decisão dizendo, olha, para decidir você precisa seguir esses passos, você precisa passar por essas hipóteses, e o limite para você decidir é esse aqui, né? Tudo sempre fica, digamos, resguardado numa palavra final que deveria ser aplicada, que é a ideia de autocontenção. Os poderes devem aplicar a autocontenção, eles devem saber respeitar os limites do outro poder e os limites da Constituição. O grande desafio é saber se o nosso STF tem feito isso em muitos casos. Perguntaria, nessas decisões que são, antes de mais nada, individuais, como o trabalho deixa isso muito claro, e que se somam dentro de um coletivo e muitas vezes assim se expressando de formas díspares, até de formas antagônicas, qual é a base teórica de sustentação, se pudermos observar dentro disso? Qual é a linha comum entre todos eles? Olha, um dos grandes desafios que a gente tem percebido na interpretação do STF nos últimos anos, essa expressão quem usa 11 ilhas é o professor Conrado Ubner, que é um professor da Universidade de São Paulo, que tem escrito muito sobre o STF, pesquisado, e ele mostra justamente isso. Em alguns casos no STF, é impossível você saber qual foi a razão, a ratio decidente de uma causa. Porque se você pega o voto de um ministro e você pega o voto do outro, você vai ver, inclusive, fundamentações teóricas, por vezes incompatíveis, mas que chegam ao resultado final. Então, é como se houvesse um certo consenso a respeito do resultado, mas cada ministro individualmente quisesse, digamos, colocar a decisão à sua maneira, para trazer para si algum tipo de repercussão, algum tipo de mérito a respeito de qual foi o real fundamento daquilo. O fundamento é, eles precisam dar uma decisão final e o nosso modelo de decisão no Supremo não é como o modelo, por exemplo, da Suprema Corte norte-americana, em que eles se reúnem, eles decidem e aí escolhe-se um ministro que vai ficar responsável pela redação do acórdão e que vai compilar os argumentos centrais e aí elabora-se um único documento e quando existe um voto dissidente, acontece a mesma coisa. Então lá você tem uma decisão que não é uma decisão
em que se tem uma soma de decisões para se chegar a um resultado. Você tem um único documento produzido para dizer: esta é a posição da corte, né? É o chamado modelo per curiam. E aí, você tem uma decisão da corte, o que que isso traz? Isso traz um maior fortalecimento institucional. Porque você está dizendo, a Suprema Corte decidiu e não o ministro X decidiu. E aí, nesse caso específico no Brasil, a gente não tem nenhum instrumento que evite esse tipo de situação. Porque, no final das contas, a ideia é que cada ministro ele pode dar a sua decisão, o seu voto, né? E dentro da elaboração do seu voto, ele tem a liberdade de decidir, porque isso também está no artigo 93 da Constituição, né? Desde que ele fundamente em tese adequadamente, ele pode proferir sua decisão. E aí é uma crítica que a gente faz ao modelo do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que é justamente essa, né? Você não ter uma decisão, um posicionamento como corte, né? O que mudou recentemente, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, mas em razão de questões específicas, né? Porque o STF se uniu, em tese, em torno de um combate a tentativas de golpe, ou seja lá como se quiser chamar, mas o fato é o STF, temporariamente, nesses últimos anos, se uniu e passou a dar decisões, digamos, mais semelhantes. O próprio ministro Gilmar, em algumas situações, propôs-se fazer apenas um único voto nesse sentido, para se aproximar do modelo norte-americano, mas agora a gente já está vendo que o STF está voltando a discordar justamente sobre esses pontos. E aí gera o grande problema, né? Porque você tem uma corte que não atua como corte, como se fossem 11 feudos, cada feudo determina o conteúdo exato de uma decisão, e inclusive com um poder monocrático que tem sido revisado depois de muitas críticas, mas que ainda continua muito forte. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Então podemos dizer que hoje o Supremo, de certa forma, ele representa, num panorama de segurança jurídica, a partir dessa permissão que existe para julgados individuais que se somam dentro de um coletivo para ver o que seria a tese vencedora. Então nós vivemos numa condição de insegurança jurídica? Professor, eu diria que sobre alguns temas a gente tem insegurança, né? Principalmente sobre os temas que foram discutidos na tese. Vou dar um exemplo. A questão relativa à flexibilização dos efeitos do trânsito em julgado no caso de sentença condenatória. A gente percebeu nos últimos anos a mudança desse entendimento que já havia sido consolidado em pelo menos 3 oportunidades. E veja, existe uma expressão que é inclusive criticada porque ela é equivocada, que é aquela in claro cessatio interpretation, né? Na clareza do texto você não interpreta. Isso está equivocado, porque para dizer que um texto é claro, você precisa interpretar o texto. Então nunca vai deixar de existir interpretação, até porque o direito, ele é linguagem, né? Aquela virada pragmático-linguística que vem do Wittgenstein, passa pelo Heidegger, passa pelo próprio Hegel também, de certo modo, mas chega no Gadamer, né, que dá essa virada linguística com muito mais força. A linguagem, ela não é um objeto. O direito é a linguagem. E sendo o direito linguagem, ele precisa ser analisado. E analisado dentro daquilo que a gente chama dos jogos de linguagem, que o Wittgenstein trabalha muito bem. Então, quando você tem uma corte constitucional que analisa, por exemplo, um artigo da Constituição que fala expressamente: não haverá prisão, exceto no trânsito em julgado. Então ninguém será preso, exceto no trânsito em julgado. A Constituição não fala pode haver prisão. A Constituição não fala poderá haver prisão desde... Não, a Constituição fala somente se efetivará a prisão definitiva, prisão pena, após o trânsito em julgado. A expressão trânsito em julgado significa ausência de recursos. A Constituição não fala ausência de recursos com efeito suspensivo. O limite dado pelo Constituinte foi muito claro. Bom, então eu analiso a Constituição e interpreto o texto constitucional. E aí eu vou lá, eu, STF, crio, e de novo, não foi uma novidade, crio uma hipótese e falo, não, olha, mas se for recurso sem efeito suspensivo, porque 1% dos recursos são acolhidos. Espera aí, mas se você está me dizendo que tem 1% de chance de um recurso ser acolhido e alguém que está preso equivocadamente e vai ser solto depois, como é que você restaura a vida dessa pessoa que foi presa? Então, em último caso, e aí de novo, a gente não está falando de prisões provisórias, que a Constituição estabelece, ela permite
desde que cumpridos os requisitos do Código de Processo Penal. Agora, prisão-pena, trânsito em julgado. Não existe flexibilização. E aí, quando o STF vem e reescreve o texto da Constituição, está errado. O mesmo aconteceu com a questão do foro por prerrogativa de função, que a gente está vendo ser rediscutido agora de novo, pela terceira vez. Então, em menos de 5 anos, o foro por prerrogativa de função já foi rediscutido várias vezes. Primeiro, a Constituição fala: não serão presos, senão em flagrante delito e por crime inafiançável os parlamentares. Ponto. Aí o STF vem e fala: não, então, não é bem assim. A Constituição está dizendo que não serão presos, mas, primeiro, precisa ter relação com o exercício da função. Ponto. Depois, não, olha, precisa ter relação com o exercício da função e só durante o mandato. Daí agora, quando as circunstâncias políticas mudam e as pessoas que estão sendo investigadas ou discutidas mudam, não, então, peraí, mas se foi cometido durante o mandato, pode. Não precisa ter necessariamente relação com o exercício das funções. E aí a gente vê isso acontecer com vários temas importantes. De novo, a gente não está defendendo, não defendi e não entendo, até porque eu sou um grande defensor do STF como instituição, isso é importante, não das pessoas em si, mas da instituição Supremo Tribunal Federal. Mas a gente não está propondo um congelamento da interpretação, a gente não está propondo que o STF tenha que dar a mesma decisão sempre para todos os casos. A sociedade muda, a gente precisa avançar. O problema é a completa insegurança jurídica a respeito de temas que foram decididos recentemente e que a gente percebe, e daí o grande ponto, que às vezes o elemento político está se sobrepondo ao elemento jurídico. E isso não pode acontecer. Porque, digamos, a moldura do político é o jurídico. O político não pode ultrapassar o elemento jurídico, porque o STF é uma instituição que cumpre uma norma jurídica, que é a Constituição Federal. Então, esse é o grande ponto e o grande desafio da interpretação hoje. Gadama fala muito da questão da tradição também. E dentro disso, a questão do tempo. Então ele diz que a linguagem expressa por aquele que produz o texto normativo, por isso a hermenêutica, por isso a interpretação, por isso a linguagem, por isso a busca do sentido dessa linguagem. Esse texto escrito, produzido num determinado momento, que é o texto constitucional, 20, 30 anos depois, ele permanece com o mesmo conteúdo? Até que ponto isso interfere na interpretação hoje, na exegese feita pelo Supremo e a insegurança jurídica? Perfeito, professor. O Gadamer tem dois conceitos centrais que eu acho que são muito importantes. Essa questão da temporalidade, né, que o senhor citou, mas ele tem um outro conceito que é justamente o conceito de fusão de horizontes, Sim, que é sim. justamente o grande ponto de viragem dessa hermenêutica filosófica que ele propõe. Quando se fala de interpretação, a gente tem aquelas interpretações. A interpretação segundo o objeto da lei, segundo o texto da lei no momento que foi produzido, e aquela ideia da intenção do legislador, né? A mens legislatori. Então eu tenho que identificar no momento de produção da norma o que o legislador estava pensando, como se isso fosse possível, como se a gente conseguisse entrar na cabeça do legislador para saber o que ele estava pensando, né? Então você sempre tem na tradição da interpretação essa dualidade entre o objeto e a ideia do tempo presente, de quem está aplicando. E o Gadamer fala o seguinte: olha, acho que vocês entenderam errado, as coisas não são excludentes. Você tem que fazer uma análise do objeto, no tempo em que ele foi criado, nas circunstâncias em que ele foi criado, com relação aos momentos específicos em que ele foi criado. Você tem que entender a motivação dessa criação e você tem que fazer essa fusão de horizontes, que se dá efetivamente por meio do respeito à tradição. Então, se a gente parar para pensar, a tradição seria, por exemplo, a jurisprudência consolidada a respeito de uma interpretação daquilo que vinha sendo aplicado. Mas essa tradição, ela não é uma tradição imutável. Você pode fazer uma revisão na fusão de horizontes, que é justamente você fundir o horizonte de quem criou, com quem interpreta e com quem vai analisar o texto constitucional, para você chegar a um resultado que seja coerente. A grande questão é você produzir a coerência a partir da fusão de horizontes. Você não pode, na fusão de horizontes, fazer, digamos, uma interpretação que fuja completamente das amarras que, de certo modo, foram estabelecidas anteriormente.
E aí existe uma diferença importante entre texto e norma. O texto escrito nem sempre corresponde à norma. Então, é o exemplo que eu sempre dou em sala de aula, artigo 121, matar alguém. O Código Penal não está falando que é para você matar alguém. A norma que está no texto é proibido matar. Então o Perfeito. texto é matar alguém, só que a norma, que é o conteúdo obrigacional, está dizendo não pode matar, porque senão você tem uma pena de 6 a 20 anos. Perfeito. Esse é o grande Perfeito. ponto. As pessoas confundem texto com norma. E aí cabe ao intérprete identificar o real sentido da norma. O grande ponto da discussão é até onde vai esse limite da interpretação. E o Gadamer, ele propõe por essa questão da fusão de horizontes justamente uma proposta de você, digamos, amarrar ao máximo possível a interpretação judicial. Por quê? Porque o Gadamer ele está fugindo daquela visão do Kelsen e do próprio Schmitt de que a interpretação é um ato de vontade, de que a interpretação é um ato de livre criação, que é algo que o Dworkin tentou também Ou de fazer. poder, segundo Schmitt. Exatamente. Schmitt. Não é só quem tem poder para Isso. decidir, né? A ideia do Gadamer é você, digamos, colocar o intérprete dentro, até considerando os próprios jogos de linguagem, porque se eu sou pai e eu estou julgando alguém que matou o próprio filho, eu, como juiz, eu tenho um jogo de linguagem que é a minha concepção do que é ser um pai. Eu sei o que é perder um filho. E o Gadamer não exclui esse elemento. Isso não é subjetividade. Isso é jogo de linguagem, porque isso integra a nossa vida cotidiana. Isso integra a forma como a gente vê o mundo. Só que esse juiz, por exemplo, que é pai, ele não pode aplicar uma pena que não está prevista. Ele não pode fugir de uma série de precedentes que foram estabelecidos. Então a ideia é tentar mostrar, primeiro, que a interpretação não é um ato de vontade, que a interpretação não é um ato subjetivo e sem limites, e que a interpretação ela deve obedecer a uma série de elementos. E o grande ponto, e aí acho que essa é a grande novidade do Gadamer, quando as pessoas falam de compreensão, interpretação e aplicação do direito, que seriam 3 etapas, a maior parte dos autores costuma traduzir esses momentos como se fossem coisas distintas, como se primeiro eu compreendesse, para depois interpretar e ao final aplicar. Então você compreende, depois você interpreta e depois você aplica. O Gadamer fala que isso não existe. Você compreende já interpretando para aplicar. Qual que é o problema? Quando você recebe um caso, e a gente já viu decisões do STF nesse sentido, e aí você já tem a decisão jurídica na sua cabeça, então você nem interpretou e nem compreendeu, você já tem o resultado que você quer. E aí você vai buscar elementos para fundamentar a decisão que você quer dar. E isso é perigoso. Por quê? Porque você quer moldar juridicamente argumentos para fundamentar uma decisão que nada mais é do que um ato de vontade. Que daí vem a questão do ativismo, da judicialização Do ou... protagonismo. Exatamente. O professor Lenny Streck usa uma expressão que é o decisionismo, né? Na verdade não é Isso. dele, mas que é o decido porque posso, decido porque quero, ou, conforme o próprio livro dele, o que é isso? Decido conforme a minha consciência. O judiciário, né, não é o Le Bouche de la Loi, não é a mero boca da lei, mas ele também não é, né, o Deus Parfait, soberano. parfait. Esse é o grande ponto, né? E esse é o grande desafio, a gente chegar no meio termo. Como que a gente resolve isso? Como que a gente propõe um caminho sem também afetar a esfera individual de decisão do judiciário? Porque isso é importante, a independência do judiciário. Se a gente estabelece uma fórmula objetiva, você prende, aí você vai transformar o juiz no Le Bouche de la Loi 2.0. Não é isso que a gente quer. Então, como que a gente propõe modificações sem comprometer, digamos, o papel institucional importante das instituições? Essa foi uma das tentativas da tese, né? Tentar achar um caminho que fosse, a partir de uma premissa filosófica fundamentada, um caminho eficiente para a gente fazer essas amarras, digamos assim. E vendo de novo o pensamento de Hans Georg, como fica a questão, inclusive, que é o seu opus magnum, verdade e método.
porque eu vi que há uma verdade e há um método. E esse próprio método já traz uma verdade, que é a verdade da pesquisa, da busca, daquilo que o caracteriza como um instrumental. Então, eu posso dizer que, por exemplo, que a Constituição de 88, ela traz, de alguma forma, uma visão em que ela buscou privilegiar o poder legislativo, que até então era um poder reprimido por um conjunto de instâncias históricos sociais, lembrando que as liberdades públicas no Brasil sempre foram por exceção. O Brasil sempre foi um Estado, por formação, autoritário. Se olharmos a nossa história, os períodos de liberdades políticas, digamos assim, foram extremamente curtos, mesmo numa recenticidade histórica. Então, o texto constitucional, de alguma forma, não reflete um medo desse poder legislativo diante dessas instâncias mais autoritárias. E aí, um mecanismo de defesa como essa do trânsito em julgado, será que quando eles fizeram isso, uma interpretação, eles não fizeram em causa própria, esquecendo-se do povo, esquecendo-se de uma massa marginalizada e saindo de um senso comunis, quando deveria ter sido destinado? É uma interpretação possível? Sim, com certeza, professor. E é de novo, o grande ponto, né. Café? Café? Não, obrigado. É por isso a dificuldade. Na verdade eu vou aceitar sim. A gente não nega café aqui, tá, Não, gente? café é vida. Café é vida. Eu sempre brinco com os alunos que é o seguinte: se vocês não gostam de café, a vida de vocês ainda tá muito fácil. Então, um brinde Perfeito. àqueles que gostam Um de café. brinde. Professor, acho Hum, que esse é um ponto central, né. Só que eu também sempre faço um contraponto que é o seguinte: fazer uma constituição é algo muito difícil, sobretudo num país como o Brasil, em que a gente tem diversos grupos políticos sociais completamente antagônicos. eh, Sair de um período de transição, né, de uma transição não democrático para uma democracia, eh, e sobretudo, que é uma crítica que inclusive o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, faz, né, que é um poder constituinte originário não originário, porque quem fez a Constituição não foi uma Assembleia Constituinte, isso. foram os deputados e senadores que estavam, inclusive senadores biônicos, que tinham sido colocados Verdade. lá, né, pelo regime militar. Então a gente tem essas dificuldades, né. Eu sempre lembro o professor Cláudio Lembo, ele sempre brincava, o professor Cláudio Lembo que foi governador de São Paulo, né, enfim, um grande professor de política e ele sempre brinca e fala o seguinte: "Olha, conta-se nos bastidores que quando foi imprimir a Constituição, alguém inseriu um artigo lá, ele não falou qual, ele sempre brincava sobre isso, então a gente não sabe até que ponto, né, é uma história, assim como do Sócrates, do Platão, mas ele brinca e disseram que enfiaram um artigo lá na Constituição para atender algum interesse social depois que a Constituição já tinha sido em tese promulgada e saiu impresso na Constituição sem debate. Então assim, é um jogo político muito forte. E a gente percebe que a Constituição ela privilegiou muito as instituições, sobretudo o legislativo, mas também o judiciário. O legislativo, em função dos períodos ditatoriais em que o legislativo foi suprimido, as pessoas, né, o legislativo foram presos, foram perseguidos, o Congresso foi fechado várias vezes. Então, houve sim um privilégio, até porque a feitura da lei é de competência do legislativo, né? O Supremo eh, tem que, óbvio, interpretar a Constituição, mas a ideia é que sejam questões pontuais. A sociedade também não muda assim tão rapidamente em tantos temas. Não estou falando de temas importantes em que o Congresso, por exemplo, não discute há 30 anos, há 40 anos, e não discute porque não quer discutir, né? Mas tem sim esse privilégio, e o grande ponto que é a questão do Gadamer, né, ou do Gadamer. De novo, a questão da tradição. Se foi uma decisão que foi estabelecida na Constituição de 88, o ponto de partida é a decisão política que foi tomada ali. Então você não pode ultrapassar e violar a tradição, porque não importa o método que você use se você desconfigura a verdade. Não são elementos excludentes. Verdade e método, eles precisam andar conjuntamente. E essa é a grande tese do Gadamer, né? Que é mostrar exatamente a necessidade dessa confluência, né? Então, quando a gente tem um STF, por exemplo, que por vezes, e de novo, eu sempre faço crítica às decisões.
Eu critico decisões e quando essas decisões me parecem extrapolar o texto constitucional. Não são todas, não são todas na história do STF, mas existem decisões que são questionáveis. Eu acho que isso é o ponto de reflexão que a gente precisa trazer. A gente também não pode falar, eu não posso criticar o STF. Óbvio que pode, a gente deve, né? O nosso papel aqui é justamente esse, aprimorar as instituições. E a crítica com o objetivo de aprimorar, não a crítica para abolir a instituição. Tá? Então esse é o grande ponto. O legislativo independente, o judiciário independente, o executivo independente, eles precisam andar lado a lado. O Montesquieu, como eu sempre brinco para os meus alunos, que é o grande pai teórico da separação de funções, já falava isso há muito tempo. São poderes interdependentes, mas eles estão e devem estar reunidos por uma questão de harmonia. Então, qualquer atuação que coloque em risco a harmonia já é inconstitucional, né, por si só. Então, esse é o grande ponto que, geralmente, o legislativo, o executivo e o judiciário esquecem. Eles não são poderes, não são popstars, né, não são salvadores da pátria. São poderes que atuam num sistema fechado e organizado. Então, o Baron de Montesquieu, ele coloca isso lá no seu L'Esprit de Loi, e ele diz, eu me recordo disso, que os limites são estritos, são fechados. Quer dizer, e um não poderia, depois vem o constitucionalismo norte-americano e altera isso, pesos e contrapesos, Uhum. enfim. E ele põe isso, a questão dos limites, que também a sua tese passa por. Quais são esses limites do julgar do Supremo? Ou ele não tem limites? Essa interpretação, a partir do. E lembrando, 11 ilhas. 11 ilhas que não estabelecem uma relação dialógica. 11 ilhas que muitas vezes se opõem e, quiçá, se odeiam. Exatamente. Tá? Em confrontos abertos, como já vimos isso, muitas vezes, assim, de uma forma até muito negativa, em termos daquilo que se mostra, em termos de qualidade. Quer dizer, se aquilo é o melhor que nós temos, quer dizer, o que é o melhor? É. Esse é o grande ponto, né. E aí, de novo, qual que foi o meu grande desafio, quando eu escrevi a tese? Primeiro, de novo, reforçar a importância das instituições. A gente sempre critica a gente pode criticar as pessoas, a gente pode criticar as decisões, mas eu acho que a gente tem que manter as instituições porque, de novo, as pessoas passam, as instituições ficam e numa democracia as instituições são importantes. Então o STF como STF é essencial. Qual que é o grande ponto, né? A gente precisaria passar por muitos pontos, digamos, de reforma para a gente chegar a um ambiente mais ou menos controlado de decisão. Qual que é o primeiro ponto que foi uma crítica que o trabalho fez? Essa questão, do decisionismo ou do monocratismo, né, que alguns professores, o professor Diego, Arguilles e alguns outros professores, Diego Werneck, que começaram a falar dessa ideia do monocratismo no STF, que são as decisões monocráticas que eram dadas com muito mais frequência, isso reduziu, mas ainda continua muito alto, que eram dadas sobre temas políticos extremamente importantes sobre decisões do executivo ou do legislativo, eram dadas decisões monocráticas, o ministro segurava o processo pelo tempo que ele queria e só depois ele colocava em pauta quando a questão já havia sido exaurido. E isso traz um problema muito grave, que é um problema de ausência de colegialidade e de insegurança jurídica. Então eu vou dar um exemplo. Quando a gente teve a questão, da vedação, da doação por pessoas jurídicas nas campanhas, né, doação de verbas privadas, foi ingressada uma ação, no STF, na época antes da vedação, e essa ação buscava justamente a declaração de inconstitucionalidade da vedação. O ministro Gilmar Mendes, ele tinha o voto específico para o dia, e aí ele foi lá e pediu vista do processo. E ele tirou o processo de pauta de julgamento. Quando ele fez isso, ele segurou o processo por muitos meses, e aí já deu o prazo em que a lei eleitoral ou a interpretação não poderia mudar por conta do princípio da anualidade eleitoral. Então, para aquele ano em específico, ainda foi possível se ter a doação de pessoas jurídicas. Depois daquilo é que o processo foi reinserido em pauta. E aí se teve uma discussão a respeito disso. A gente teve casos recentes também em que decisões monocráticas contra atos do Poder Executivo foram proferidas, os ministros não colocavam o processo em pauta, porque daí a decisão dele iria prevalecer por sei lá quanto tempo, e você tem um cenário de insegurança jurídica. Por quê? Porque
plenário, um Supremo Tribunal Federal que deveria decidir e que decide em última instância, está dando a palavra individualmente, o que é equivocado. Então, qual foi o primeiro caminho da tese? Bom, se o Gadamer fala que para ter uma hermenêutica adequada eu preciso da fusão de horizontes, a fusão de horizontes ela não ocorre sozinha. A fusão de horizontes Perfeito. pressupõe o horizonte do outro. Isso. Alteridade. Exatamente. Por quê? Porque o grande ponto do Gadamer é você tem a sua opinião, a sua visão e interpretação. Eu tenho a minha. Quando nós dois temos uma troca e existe essa fusão de horizontes, nós podemos aprimorar a entrega jurisdicional. E aí existe um conceito técnico, que é um instituto, que é o do chamado diálogo entre cortes ou diálogo entre juízes, que é a promoção de mecanismos institucionais que, digamos, de certo modo, obriguem os magistrados a discutir antes de tomar uma O decisão. que é não chegar já com o voto pronto, Que é o antes do grande... julgamento, Exatamente. que é o que acontece. E não só isso, que é um ponto, inclusive, que eu tive de fala para mostrar como a sustentação oral na sistemática do Brasil ela é ineficaz. Por quê? Porque quando o advogado chega lá para fazer sustentação oral, o voto já está pronto. Já está pronto. Em algumas situações, óbvio, a gente consegue até um pedido de vista, uma retirada de pauta, o relator mudar o voto, mas isso é muito raro. Por quê? exceção. Porque você já chega lá com a decisão pronta. E aí, aquilo que eu falei, você decide para depois fundamentar. Você já tem uma posição política sua sobre um tema, você já decide e aí depois você vai buscar a fundamentação jurídica. E isso é um problema. Então, qual foi a proposta? Bom, não dá pra gente, num cenário em que o STF é Corte Constitucional e Corte de Recursos, que isso precisava mudar, não dá para exigir que o STF crie um procedimento de diálogo obrigatório para todos os processos, porque daí você não tem sessão no STF, ou vai ter sessão só para isso. Então, o que eu propus como novidade da tese? A criação de uma emenda regimental em que casos discutindo julgamento de inconstitucionalidade, então ações relativas ao controle de constitucionalidade, que são, digamos, as mais importantes, porque está dizendo se uma lei é ou não constitucional, essas ações, elas deveriam ter um procedimento diverso. Então, o que aconteceria? Alguém ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Antes de julgar, o relator do processo faria uma espécie de audiência preliminar com todos os ministros e antes deles começarem a discutir, o advogado teria a possibilidade de fazer sustentação oral. Depois do advogado fazer a sustentação oral, eles vão apresentar argumentos e pré-argumentos e depois dessa audiência preliminar, o relator faria um voto, o voto do relator, e aí eles discutiriam. Mas a discussão ou a elaboração do acórdão, do resultado do julgamento, dependeria dessa discussão prévia, desse diálogo prévio. Para quê? Justamente para você evitar situações como essa. Eu também fiz uma crítica na tese ainda em 2020, porque depois isso mudou, do plenário virtual, a sistemática do plenário virtual. Por quê? Porque a sistemática do plenário virtual é: eu, relator, insiro o voto lá. Se ninguém se manifestar contrariamente em 5 dias, pressupõe-se que eu estou concordando com o voto do relator. Peraí, cadê o diálogo? Cadê a decisão institucional como corte? É simples assim? A gente não está falando de decisões do STF que vão discutir se alguém vai pagar R$ 500 porque bateu no carro de alguém. A gente está falando de decisões relativas a temas essenciais da vida em sociedade. Então isso precisa ser levado a sério. E esses diálogos, eles não podem ser simplesmente informais. Não podem ser, eu vou dialogar com um ministro que é meu amigo, que é próximo a mim. Né? A gente tinha o ministro Marco Aurélio, né, que seguia muito as linhas da Constituição, que tinha uma interpretação sempre muito mais restrita, em prol da separação de poderes e tudo mais, mas ele tinha a fama de não conversar com nenhum ministro a respeito dos seus votos, ele nem disponibilizava a minuta antes. Isso não é institucional. Isso não é corte constitucional. É corte constitucional, não é corte individual. Acho que essa é uma lição que o STF ainda precisa amadurecer, porque a gente precisa ter mecanismos que, de alguma forma, facilitem isso. E se a gente tivesse isso, talvez a gente não teria propostas como o pacote anti-STF, né, propostas com índole absolutamente inconstitucional, em certo sentido, algumas coisas, né, mas propostas de se limitar decisões monocráticas estão corretas, né, você tem que limitar mesmo decisão monocrática, porque o ministro do STF ele pode decidir, mas ele não é individualmente a corte,
né? E esse é o grande ponto. Por isso que a tese, mesmo tendo sido produzida em 2020, ela ainda se aplica hoje, porque a gente ainda vê esse fenômeno, Se a gente aplica vê esse com fenômeno muita sendo. atualidade. E a figura, vamos imaginar quando se entra dentro desse horizonte, quando um dos seus interlocutores, um desses sujeitos, que não são sujeitos, está contaminado pela suspeição, porque a esposa tem um grande escritório, e isso não é suspeição, porque não tem nada a ver, e de repente tem processos na própria com esse julgador. Como que fica essa relação, que eu não diria assim das mais transparentes? Sim, Não sei se esse é o termo. sim. É, lá nos Estados Unidos, eles estavam discutindo recentemente a criação de um código de ética para a Suprema Corte, justamente por conta do interesse do lobby, que lá é inclusive regulamentado, e que a gente precisa trazer Isso, urgentemente para o isso, Brasil. isso. É mais um instrumento de quê? De publicidade, de transparência. Eh, Primeiro porque, assim, a gente está numa república, res pública, coisa pública. Não é coisa de ministro, não é coisa de esposa de ministro. Então você dizer que o escritório de advocacia da sua esposa pode advogar desde que ela não esteja no processo, a gente sabe que é diferente. A gente sabe que o acesso ao gabinete do ministro vai ser diferente. Então esse tipo de situação, né, e aí de novo, qual que é a fórmula? Bom senso, autocontenção. Que são coisas que o judiciário deveria estar discutindo, deveria estar aprimorando. A criação de um código de ética para esse tipo de situação, por exemplo, é um caminho institucional completamente saudável. E digo mais, né, antes de esperar que outros poderes tentem impor um código de ética, isso poderia partir do próprio Supremo Tribunal Federal. Ouvir a sociedade acadêmica, ouvir as pessoas, entender o que está em jogo. Porque se você olhar hoje, inclusive, é óbvio que não é um parâmetro absoluto para tudo, mas a opinião pública, ela é completamente contrária ao STF. Primeiro porque ela não entende a função do STF de fato, porque existe uma ignorância, política das pessoas, que é uma ignorância que Sim, sim. porque o próprio governo quer essa ignorância, eu não estou falando de governo Indiscutível, específico, o indiscutível. Estado em si quer a ignorância das pessoas em razão desse ponto. Sim. Eh, e o STF, por tratar de decisões técnicas, deveria também mostrar para a população a importância disso. E como que a gente resolve esses problemas? Dando o exemplo. Só que quando a gente tem propostas, vamos criar um código de ética para o STF vem para a imprensa com reações institucionais dizendo que não vai aceitar a imposição de limites externos. Então crie-se os limites internos. Autocontenção. O professor Manuel Gonçalves agora completou 90 anos, ainda assim, muito atuante, continua a defender isso em seus artigos. A gente precisa respeitar os limites institucionais. Né? Por quê? Porque se o STF não tem ninguém acima dele para dar decisões, para decidir juridicamente, a gente precisa pelo menos de uma ideia de autocontenção. Porque como é que a gente vai decidir os temas mais importantes da República se tem um poder que acha que é um superpoder? Esse é o grande desafio. Finalizando a sua tese, eh, qual é um horizonte possível dentro dessa visão gadameriana em relação ao nosso Supremo? É possível que ele mude, é possível que haja essa integralização, que haja, que realmente funcione como uma corte verdadeira e não mais como um apanhado de. É, e alguns pontos são importantes, né. De novo, eu acho que o primeiro passo seria se criar mecanismos institucionais para garantir mais colegialidade, e isso passa por muitos pontos, e um dos pontos é, por exemplo, essa proposta de emenda regimental que eu fiz na tese, que foi acolhida parcialmente pelo STF para outros casos. Então o ministro Barroso, salvo engano, havia anunciado, ou foi a ministra Helen Grace, não lembro, que houve uma mudança regimental em 2023 ou 2022, mais ou menos nesse sentido, para se dar mais colegialidade. E nos últimos 2 anos, mas sobretudo no último ano, o STF também tem, colocado os limites, por exemplo, aos pedidos de vista, para estabelecer um prazo para o relator devolver o processo, mas a gente precisa de outras mudanças, que a tese não chegou a enfrentar na época, porque ainda não era um problema central, mas que a gente vê em outros trabalhos, como, por exemplo, a centralização da pauta do STF na figura do presidente do STF e do relator.
Porque quem decide quais processos vão ser pautados? Exclusivamente o presidente do STF e exclusivamente o relator, que é quem indica esses processos. Então, o que que na prática acontece? Quando o relator de um processo tem um processo que ele entende que é o caso de segurar, entende por quê? Porque politicamente, na cabeça dele, não faz sentido colocar aquele processo, porque ou ele vai perder se ele colocar naquele momento político, né? Assim, não é um jogo de estratégia política. O STF não é o legislativo. O STF é um órgão técnico político, jurídico político. Então, os processos precisam ser julgados com base em algum critério. Então, qual que é o critério? O critério de tempo. Porque não tem sentido você ter processos lá com 30, 40 anos sem julgar, e você julgar um processo que chegou a 2 meses, a 3 meses. Óbvio que tudo vai depender da urgência, do momento, mas a gente precisa de limites institucionais. E, de novo, o ideal é que esses limites sejam traçados pelo próprio Supremo. Isso vai evitar que o Legislativo, por exemplo, tente, digamos, sequestrar o Supremo com propostas inconstitucionais. Porque o que que a gente tem visto? O Supremo decide sobre questões que, em tese, seriam do Legislativo. E o Legislativo, não é que o Legislativo não quer decidir. E não quer decidir não é porque é preguiçoso, não é porque não quer decidir porque sabe que é um tema polêmico. Sabe que é um tema que pode custar o voto nas urnas, então ele se omite. E a omissão é uma decisão do Legislativo. Eles não querem discutir. E aí o Supremo vai lá e decide. O que é que o Legislativo faz? Cria uma proposta dizendo que vai limitar o STF. Então você tem um controle recíproco do Montesquieu às avessas. Porque você tem ameaças institucionais o tempo inteiro. O STF bloqueia as emendas parlamentares. O Congresso vai lá e fala: não, você não vai dar minhas emendas parlamentares, então eu vou limitar e vou criar mandato para o STF, que é uma proposta excepcional, você fixar mandato. Só que a fundamentação da proposta está errada, porque não está pensando no objetivo do povo, no objetivo da República, está pensando numa moeda de troca com o STF para o STF julgar um caso ou não julgar um caso que de alguma forma impacta politicamente. Então, o grande problema que a gente tem no Brasil é que propostas importantes, como talvez fixar mandato no STF, modificar a forma de indicação dos ministros do Supremo, modificar, né, as questões de competência do Pleno, retirar do STF a sobrecarga de processos, ou seja, tirar recursos extraordinários, talvez atribuir para o STJ, ou criar um órgão dentro do STF e aí você cria uma corte constitucional apenas com alguns ministros do STF, como existem algumas cortes constitucionais do mundo, você tem um Supremo e dentro do Supremo você tem a Corte Constitucional, enfim, modificações que de alguma forma podem atenuar esse, digamos, excesso de poder, que por vezes é usado individualmente. Então, a tese, ela meio que abre um caminho, um horizonte, no sentido de nós pensarmos em instrumentos institucionais que, primeiro, de novo, respeitem a instituição, que respeitem a Constituição, que reconheçam o papel fundamental do Supremo, mas que, ao mesmo tempo, né, possam sim limitar. Por que não? Por que que a gente não pode limitar um poder que está tentando ultrapassar os limites institucionais? Mas que essas limitações, elas sejam fruto de diálogo, fruto de interesses republicanos e não de interesses individuais, de uma bancada do parlamento, de um chefe do executivo que está no poder temporariamente. Porque, de novo, nós estamos numa república, nós não estamos, né, numa monarquia absolutista que o poder é de alguém, pertence a alguém. O poder pertence a todos nós. E é nossa responsabilidade, por meio das teses, da academia, e de novo a importância, né, do trabalho que o senhor vem fazendo com o podcast, que é justamente a gente difundir a pesquisa, porque é a forma mais democrática que nós temos de colocar em pauta temas importantes, sensíveis, mas que precisam ser discutidos. Doutor Wagner Wilson Derió Gundin. Eu ainda lembro, então, voltando ao grande Stagirita, que é citado, aliás, seu trabalho é brilhante. Obrigado. Trabalho brilhante, que exatamente a ética se volta à própria construção do indivíduo na busca de um ideal de bem, de valor, que seja um ponto de referência. E a política como a construção de um bem coletivo. Esse é um ideal. Então, quando falamos em política, nós também estamos falando, em última instância, a construção de um mundo melhor, que transcenda o indivíduo como um resultado final. E que a justiça, dentro de um ideal de prestação de serviços, atendendo àquilo que se faz necessário, atenda a essa ideia. E o seu trabalho vai brilhantemente nisso, trazendo um conjunto de mecanismos
Aliás, eu achei brilhante o seu trabalho, com Obrigado. todo respeito, brilhante. E que merece ser mais divulgado, que merece ser mais falado. Então, já o meu muito obrigado a Eu Vossa que Excelência. agradeço. O senhor é brilhante, continue esse brilhantismo, continue na pesquisa. Aliás, 2 doutorados. Eu fico imaginando agora o que falta para Vossa Falta um Excelência. terceiro, É, mas mas excelente, continue sendo um divulgador, um obrigado, professor. pesquisador e estabelecendo esse diálogo entre o conhecimento acadêmico e esse mundo profano que necessita desse crescimento intelectual num país cada vez mais intelectualmente vulnerável como o nosso, cada Obrigado, vez professor. maior. Então, já aqui, olha, o meu eterno agradecimento. E aqui a figura que trouxemos do Johann Sebastian Bach, metaforicamente, uma vez que verdade e método Gadamer, ou Gadama em alemão, né, em Deutsch, Sprache Deutsch, é a figura da arte, como ela é necessária como um mecanismo de orientação, de crescimento. Tudo bem que não vamos aqui analisar o quadro de Jean Gérôme, mas por isso a homenagem, inclusive, Legal. ao, eu diria, o seu grande orientador intelectual, e dentro de tudo aquilo que ele representa. E aí um pouco de Sartre, né? A consciência, talvez até um pouquinho batendo em Gadama, é sempre a consciência de algo, é sempre a consciência de algo, que aí talvez seja até a busca de um objeto metodológico. Exatamente. Parabéns. Aliás, qual o seu próximo projeto, até para, em Olha, termos de pesquisa? eu, na verdade, assim, acabei de publicar um livro recente que é sobre Estado e Poder, Fundamentos da Ciência Política e Teoria do Estado, que é É, objetivo, na verdade, isso saiu agora em outubro, que é difundir o conhecimento técnico da política para o Brasil inteiro. Eu tentei fazer um livro que, óbvio, vai servir como um manual para os alunos de direito, teoria do Estado, direito constitucional, mas, sobretudo, para a gente conscientizar a população, né, o povo comum, o que que é a política, o que que é o sistema político, quais são as funções dos poderes que estão lá, né? Então, o objetivo agora, pelo menos nesse primeiro momento, é dar mais vazão ao livro, dar mais difusão, que é o que a gente vem fazendo aí nesses últimos dias, e tentar seguir, né, divulgando a pesquisa como a gente vem fazendo, né? Acho que é importante a gente fazer essa conscientização, porque é o que eu sempre falo, o que eu sempre ouvi, né? A educação ela muda vidas, ela mudou a minha, e eu tenho certeza que se a gente produzir uma sociedade coletivamente mais técnica, né? Não estou falando de tecnocracia, mas eu estou falando de pessoas que entendem o que a gente está discutindo, né? E entendem e conseguem dialogar. Porque acho que a maioria dos problemas que a gente tem no Brasil seriam resolvidos se as pessoas tivessem um pouco mais de consciência política. Então, acho que esse é o próximo projeto, é tentar difundir isso, né? E, enfim, agradeço aqui a oportunidade de poder fazer isso também com esse público maravilhoso. muito obrigado. Obrigado, professor.